aqui agora, estás a ver? E o mais engraçado é que o governo sabe, mas não atua. Quer dizer, eles mesmos matam, querem nos matar pouco a pouco para só sobrar só eles, estás a ver? E não tem lógica quando você fala de 50 anos de independência, enquanto a pedofilia circula em qualquer parte do mundo, principalmente em Angola. Tá a ver? Por vezes que eu não entendo esses senhores, sinceramente. Só para não lhes disparatar como eles também são mais velhos, pá. Esses 50 anos, infelizmente, não vejo nada de novo. É um marco histórico se certas coisas podiam ser evitadas. Mas, epá, é lamentável. Eu não tenho mais nada a dizer. Vou ficar por aqui, ah? Desculpa-me lá. Não tenho muito a dizer. É chocante esse caso. Ok, muito bem, Felipe. Vamos então agora dar a palavra ali no Navia, que ainda não falou aqui. Então, Os outros acho que não falou. Boa noite a todos. Cotanacho. uhum, Boa noite, saudações a todos aí. Epá, é triste, é triste. E só para dar aqui uma chega aí, esses casos de pedofilias são casos que devem ser analisados de forma profunda, não de forma superficial. E eu não consegui entender, né, que a nossa mana há pouco tempo falou, a Imperatriz falou acerca do machismo que tem a ver também. Eu não entendo onde é que o machismo entra nisso. Isso não tem nada a ver com machismo. Isso aqui é mesmo falta de juízo de alguns mais velhos. E o abandono que o governo tem com essa sociedade angolana. Porque eu não vejo qual é o nível de machismo que vai te fazer dentro da tua casa, que o teu esposo vai começar a engombelar, desculpa o termo mesmo, esse, vai começar a engombelar tua filha e você vai ficar calada. Que tipo de machismo é que vai te manter calada? Que você é como uma mãe, porque há muitos casos que as mães receberam a primeira informação e se calaram e depois aconteceu coisa pior. Mas isso não dá o direito. Isso que eu estou a dizer não é para justificar nada. Está errado, está errado. Mas uma coisa é certa. o amor, Navia, amor do marido, foi ir embora. Não, Cotanacho. Então isso não é machismo mais. Então que tipo de amor é que você tem do teu marido até o teu marido chegar ao ponto de dormir a tua filha à força? O problema está aí, Isso Navia, não é porque tem amor. mulher, estás a falar e muito bem até, e é isso que deve-se aqui mesmo, vamos dizer, já destrinçar. Porque há mães que sabem que realmente, eu digo isso, Sim, que sabem que dorme com a filha dele mesmo, sabe? A mãe sabe, e não faz só depois de acontecer algo pior. É que a mãe bate o couro, mente, e mesmo aqui na Eu diáspora tô, tem. Houve sim. casos tô a de falar isso de senhora que, propósito, Cotanacho. Eu estou a falar yeah, mesmo isso de propósito. Por quê? Cotanacho sabe que eu lamento sempre e retrato sempre de um caso que tem acontecido num dos bairros aqui do Zango, Luanda Limpa, onde há uhum, miúdas de 11, 12 anos que estão a se prostituir. Eu fui para lá, ninguém me contou, e muitas dessas miúdas as mães sabem e alguns pais sabem, mas não conseguem fazer nada por causa do nível de pobreza que existe naquela zona. E essas miúdas conseguem trazer uma lataria, meio quilo de arroz em casa, que os próprios mamadus Isso que fazem essas cenas, os um ponto estrangeiros de que fazem na ordem. cantina, trazem, levam em casa, tá a ver, Cotanacho? ok, Um ponto de estou ordem. a entender. E, e 69, sabes que nós até nem estamos já a falar desse nível de pedofilia, estamos a falar mesmo de famílias estruturadas e que essa ação ou esse crime acontece. A Filipe Antônio reportou que uma mãe, sempre que o marido eles se zangassem, o marido ia à frente dos filhos, que já tinha filhos adolescentes e até quase adultos, e fazia sexo à frente das crianças. E essa mãe nunca denunciou, até o ponto de escrever para Filipe Antônio. E a Filipe Antônio diz que esse indivíduo é um basquetebolista famoso na Angola.
Não, mas estás a Aí é ver, que existe o Imperatriz. machismo, tá vendo o Imperatriz, machismo? O machismo deixa só é terminar, mostrar eu é que Imperatriz. sou um Imperatriz, macho e as pessoas ficam com medo. É a mesma Imperatriz. coisa com medo, é o medo Não, Imperatriz, deixa dessa só terminar. figura. Imperatriz, Imperatriz, deixa só terminar. Isso não é machismo. Isso não é machismo. Machismo de quê? Primeira coisa, é um crime que está a decorrer ali. Essa mãe é burra. Como muitas mães são burras, por isso é que depois perdem os filhos. Chega ao ponto de matar uma criança. Essa mãe vai falar na Filipe Antônio que enquanto existe autoridades competentes para isso, uma coisa é acontecer um caso desse, eu reportar na tia Laura como uma ativista social, mas não inibe a possibilidade de eu ir para uma esquadra de polícia fazer uma queixa. E isso que aconteceu com essa mãe E ela é o daí a mesmo. ideia de ela não querer perder o marido. O que é que faz uma Não, mãe perder o aceitar quê? Isso não é perca. esse É isso. Mana Imperatriz. Deixa só terminar. Yeah. Deixa só terminar. É isso que nós pensamos que estamos a perder. Não estamos a perder, não é perca. Um marido desse, se ir embora da tua vida, você não está a perder. Você está a ganhar. Só que você não sabe qual é a diferença entre vencer e perder. Está a ver? Porque o que ela fez é o mesmo que a senhora que recebeu a carta. É o mesmo que a Mana Imperatriz está a fazer. Essas pessoas precisam de ser divulgadas para que não façam mais vítimas. Eu estou a falar, eu na via estou aqui. Eu quando falo sempre desses casos, eu estou a juntar factos. E quando eu tiver a certeza, tiver prova para me defender, eu vou divulgar essas pessoas. Porque isso é um caso. Isso é um caso. As únicas que nós devemos proteger aqui são o rosto das vítimas que são crianças, para não prejudicar a imagem delas no futuro. Mas essas pessoas que estão a cometer isso, quando a gente tem prova e tem como nos defender, têm de ser divulgadas. Porque a pedofilia é um campo muito vasto. Vai muito além do que nós estamos a pensar. Quanto dói? Porque a pedofilia começa Só um quando bocadinho, adultos. só um bocadinho, meu irmão. Nacho, sabes dos casos de pedofilia que nós temos aqui em Londres, que praticamente nós todos aqui na diáspora estamos a par disso? Como é que esses casos até hoje não foram resolvidos? Isto me impressiona. Como é que são angolanos como nós, e um deles uma figura pública, não vou relatar nomes, mas nós sabemos quem são, uma figura pública que na realidade abusava de uma menina deficiente sexualmente no elevador, e depois quem lhe ajudou a fugir daqui foi o próprio governo angolano. Vocês acham isso normal? Como é que ficaram esses casos? Porque eu É não o estou normal. Eu vou ser sincero que eu não conheço esse caso. Yeah. Deixa só terminar o raciocínio. Estás a ver? A pedofilia começa desde que, mesmo quando um adulto começa já a palpar partes íntimas de uma criança, aquilo já é pedofilia. A tia Laura está ali. A tia Laura está ali. Estávamos na marcha do sábado. Aqui na Da menina Inglaterra é só Maristela. olhar, é só olhar. Olha, só numa criança e a um adulto vê que você olhou, principalmente na escola. Muito bem, Imperatriz. Estás a ver? Acabamos agora de marchar acerca da menina Maristela, que foi morta pelo namorado da mãe, de 9 anos. Aí, mal acabamos de sanar essa dor, já veio o caso da menina Merciana, tá a perceber? E eu não vi, mesmo no caso da Maristela, nós não vimos instituições de direito a fazer pelo menos uma nota de repúdio. Nem o INAC, nem merda nenhuma. Tá a ver? As próprias mamás que se sentem que são a mamá da OMA, nenhuma nota de repúdio dessa organização, sendo que são as assim, mamás. Navia, esse Deixa eu é só um terminar, caso. Cotanás. Nem Yeah. elas apareceram, nem elas apareceram nessa que só vimos aí a presidente da Lima e algumas senhoras da Lima. Não vimos nenhuma instituição de direito a fazer uma nota de repúdio, pelo menos. Nós saímos, todo o pessoal que esteve presente, até a Laura estava à frente da organização, nós saímos da End do Golfo 2 até o Nova Vida. Nós arrastamos algumas pessoas pelo caminho, mas mesmo assim, havia muita gente pelo caminho que devia se juntar a nós, mas ainda não se juntou. Estou a querer dizer o quê? Nós estamos a precisar de mais força.
de juntarmos forças, estamos a precisar de combater. Yeah, mas essa E força, é o nós, que eu queria dizer, dona Via, calma só. Eu digo o quê? O problema é que no nosso país, ou em Angola, isso jamais vai existir, porque é um problema que é espécie de tipo de tabu, que até mesmo no parlamento não se leva, não se conversa, não se fala dessa situação, que é um problema social que existe no nosso país com relação a essa situação de menores, por falta de certas coisas que quando as meninas estão a crescer, querem, não é? Sendo estudante, precisam daquilo, daquilo, e os pais muitas vezes não dão, e aqueles vizinhos que têm muito mais apoderam-se dessa situação e então e fazem. O governo tinha que realmente estar a levar isso em debates e por aí fora. Mas em nós Angola, vamos, Cotanas, deixa eu por terminar, vou terminar, vai já falar. Mas isso aqui é tipo espécie de tabu. Quando se traz problema desse gênero, até pessoas fogem, mesmo aqui na live. Há muita gente que não aceita falar nem entrar para falar desse tema. Estou te dizer, yeah, Navia, para Cotanas, você ver ainda bem que tocou nisso. sim, então, epá, tens a palavra, mas é isso que eu vou dizer. Tá a É ver, salutar, Cotanas, é um problema salutar, eu posso assim dizer, Cotanas, Navia. o projeto Nova Vida, onde nós fomos terminar nossa marcha com a tia Laura e outros, é um bairro nobre. Posso dizer bairro nobre, impacto. Não estamos a te ouvir. Está mal a tua rede, Navia. Muda de posição, o que é? Porque nada estamos a ouvir. Navia está mal, é a internet dele. Mas pronto, vamos então. Não sei se o Jorge já está acordado ou não, porque já fomos Jorge, lá. o microfone é seu. O Jorge não Tá me sabe. ouvindo, Cotanas? Porque quando te chamamos, foste até a segunda pessoa, mas nada respondeste. Não, Então na tivemos que verdade, ir na até verdade lá não, abaixo. Cota. Eu como estou numa aula e então estava aqui a sair um pouco de fumo na cabeça e não esqueci-me que eu baixei o som daqui do fone, então ia aumentando assim para ouvir, baixava, talvez me chamaram no Ok, momento que Tá tinha o bom, som baixo. tá bom. Yeah. Peço Não há desculpas, problema. peço Então, desculpas. mas não tem que desculpar. Estavas mesmo ocupado a fazer alguma coisa, então nada, desculpa. Jorge, a palavra é sua, Sim. daquilo que já aqui Passo o da pessoal contribuiu, também dás aí teu contributo, faz favor. Exato. É assim, primeiro é lamentar, tendo em conta a nossa realidade, já vivemos muitos problemas e epá, o angolano não devia viver mais nenhum problema. E estarmos a ter essas situações dia após dia acaba nos deixando muito, muito triste, né? E se passar os meus sentimentos de pesar às famílias que passam por isso ou que passaram por essas situações. Agora, é de dizer também que nós temos um número acrescido ou tendo visto, aliás, números a crescerem em determinado dessa situação ou desse tema, tendo em conta a condição social do país. Na verdade, nada justifica isso, realmente concordo. Mas nós sabemos que uma sociedade deturpada acaba tendo erros até que são da base. Acontecem erros que as pessoas às vezes perguntam-se por que acontece ou como é que é possível acontecer isso. Mas é tudo consequência de uma sociedade, infelizmente, muito deturpada. Então, o que devemos apelar aqui, ou que eu devo apelar efetivamente, é primeiro o governo para ver se cria políticas para apoio a essas vítimas e de repelir vontade ou interesse de qualquer uma outra pessoa para cometer os mesmos erros. Desde quem é o malfeitor e também, se possível, ajudar a estrutura familiar de modos a se constituírem numa perspectiva de prevenirem que situações dessa natureza voltem a acontecer mais vezes. Então, tendo assim dito mais ou menos nessa perspectiva introdutória, o que eu quero apelar também é às famílias, como a nossa mana aqui há pouco disse, há um tempinho para cá disse, é que as famílias precisam também, né, criar uma linha de comunicação e de estrutura que os faça conseguir identificar essas situações, ou se não mesmo
emancipar os outros membros da família, desde os mais velhos até os mais novos, a conseguirem identificar essas tais possíveis pessoas e conseguir se autodefender. Autodefender poderá ser partilhar com pessoas, talvez, quando é alguém indefeso, ou então mesmo comunicar às autoridades competentes. Sei que às vezes as pessoas perderam credibilidade das nossas instituições de segurança e qualquer um outro órgão no país, mas ainda assim eu apelo sempre que quando detectarem essas situações, vão mesmo correndo, notifiquem e não fiquem parados à espera, claro, que a polícia intervenha. Se possível, fazer sempre alguma coisa para desencorajar esses malfeitores deve ser sempre feito, sem pestanejar, porque infelizmente esse tipo de pessoas estão em todos os meios, estão nos meios, nas classes mais altas, intermédias e as mais baixas. Na verdade, aqui não é apenas os que têm ou os que não têm. Isso sim é aquelas pessoas que têm consciência deturpada, alguns até por conta de algum distúrbio mental que os faz ter esses interesses por menores e às vezes não só por menores, também existem abusos sexuais por pessoas mais velhas, né? Mais velhas, adultas, que não consentem esse tipo de um ato qualquer que seja, então são forçadas a tal. Mas isso, na perspectiva de uma questão de doença ou sanidade emocional, é porque existem pessoas que têm também mente muito deturpada, infelizmente. E o que deveria acontecer é que a sociedade no geral emancipar-se, fazermos flyers, cartazes, vídeos, áudios, ajudar a quem não sabe a perceber que é importante todo mundo conhecer, porque passa disso que será uma autodefesa, que é a prevenção, porque se todos terem consciência desse princípio de caracterização, identificar possível predadores e postura das nossas meninas, até os rapazes, porque também rapazes menores principalmente não ficam fora disso às vezes. Então os nossos pequeninos, aliás, se estiverem instruídos mais ou menos com possibilidade de identificar um possível malfeitor, e saber quais são os modos operandos que ele vai adotar para possivelmente passar essa mensagem aos mais velhos, os pais ou qualquer outra pessoa que esteja a cuidar deles. Seria importante porque estaríamos a fazer com que atacássemos na prevenção o problema e então evitaríamos que acontecesse para depois termos que corrigir. E outro porém também é nessa perspectiva ainda da emancipação dos mais novos, como já disse, né, flyers, cartazes e vídeos, poderíamos também criar assim alguns conteúdos, por exemplo, que eu já vi há muitos anos, há um tempo para cá, que mesmo os nossos filhos que estão a estudar nos colégios, por exemplo, nas escolas públicas, vamos ajudar e incentivar os professores a criarem grupos no WhatsApp para encarregados e os professores, e nós os pais às vezes que sabemos uma outra coisa, vamos meter também um conteúdo dessa natureza no grupo, a ajudar, porque mesmo até o professor às vezes, infelizmente nós sabemos a nossa sociedade, o professor às vezes está aí a dar aula, há muita coisa desse tipo de matéria que ele não domina, estás a ver, não pensa, então se nós a sociedade no geral trabalhássemos juntos, eu acho que deveríamos ajudar com que muitos desses malfeitores fossem detectados de forma antecipada para evitar que o pior aconteça, ou mesmo até que não conseguissem ter iniciativa, nem sequer força de pensar nisso, porque sabem que as pessoas estão emancipadas ao ponto de se autodefender. Então é mais ou menos isso, eu apelo à prevenção, na perspectiva de instrução à sociedade no geral, para ver se conseguimos evitar que situações futuras voltem a acontecer. Outro apelo para os pais encarregados de educação. Eu sei que a sociedade angolana é muito apertada, às vezes é muito corrida e a condição de vida não nos permite muita manobra. Às vezes o pai vive com 2 filhos, um de 14, outro de 10, outro de 5, e o pai é segurança, faz 24 horas, a mãe é vendedeira ambulante. Infelizmente não temos muita alternativa e eu só dou coragem a essa família, que se tiver pessoas próximas,
que também às vezes não há como confiarmos, mas alguns, se pudermos às vezes arriscar, ao invés de deixá-los em casa sozinhos, seria bom. Ou então, se a alternativa é deixá-los em casa, é a única saída que temos, deixem-nos mais bem instruídos e bem orientados e dar muita coragem aos nossos irmãos que têm passado por qualquer situação que seja, principalmente de sair de casa, de fazer 24, 48 horas e estar consciente de que a mulher também sairá para fazer venda e voltará em casa às 22, 23 e os filhos ficaram sozinhos em casa, eles terem coração para suportar isso e ainda assim não se desviarem. Meu muito encorajamento passo a essas pessoas e de dizer que vamos lutar todos, né? Porque isso infelizmente é um problema social que, consequência disso, também, claro, o número alarmante pode ser por conta da má estrutura social que temos em Angola, consequência de uma má governação. Mas isso é algo que nós temos que lutar para apoiar a nossa sociedade e juntos conseguir ver se prevenimos que